Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do Psiu, o podcast que faz aquela convocação, aquele convite para falarmos sobre a psicologia, a saúde mental na prática, na vida vivida. Porque, gente, vamos lá, né? Como eu sempre digo, o manifesto que eu defendo, né, que eu acredito é que a melhor forma da gente falar da saúde mental é quando a gente observa pessoas saudáveis vivendo, a gente traz essas histórias, a gente traz essas dicas, quando a gente também traz especialistas de áreas distintas, seja da medicina, seja da saúde de um modo geral, seja até mesmo de áreas que a gente pensa que não tem nada a ver, né? Mas que sempre tem a ver, sabe por quê? Onde tem gente vivendo alguma coisa, tem histórias e tem saúde mental sim para ser vivida. E isso se transforma em quê? Em exemplos, em ideias que a gente pode trazer para a nossa vida. Então, é muito melhor que a gente comece já a pensar sobre isso para, então, aplicar. Porque, vamos lá, né? Falar da dor, a gente vai sempre partir do pressuposto que a gente vai consertar algo. E quando a gente fala de como pode ser, a gente pode funcionar de uma maneira inteligente, de uma maneira mais saudável, que vai trazer menos problemas na vida, que vai trazer relações mais saudáveis, relações mais honestas e mais produtividade, sucesso. Sabe quando você alcança seus objetivos? É sobre isso. Não é mágica, mas sim você agindo de uma forma que você consegue direcionar a sua energia de uma maneira melhor. É bem isso, tá? Então, ei, psiu, vem pra cá, vem falar, vem ouvir, venha compartilhar. E é sobre isso, né? Então, eu já vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Ele tá começando, ele é bem novinho. Então, se inscreva. O seu like é super importante, porque aí faz com que essa plataforma entenda que esse assunto é relevante. Você pode também compartilhar com pessoas que você conheça e que estão precisando, né? E, gente, tem muita gente precisando olhar com essa perspectiva, né? Olhar para a saúde mental e aplicar na vida. E até mesmo profissionais, né? Que lidam com pessoas nas suas diversas áreas. É isso, tá? Chega de delongas. Agora eu vou falar da minha convidada de hoje. Gente, me lembrei agora do Ricardo Boechat, saudoso Ricardo Boechat, que falava dos predestinados. Adriana Pessoa, ela é endocrinologista, mas, gente, vamos lá, né? Adriana Pessoa, uma pessoa incrível, realmente, ela é gente boa, ela é humana. Bom, eu vou falar aqui do tema de hoje, né? Vamos falar sobre o estresse e a obesidade. Como que acontecem no nosso corpo, ela vai falar bastante sobre isso, como que isso acontece, como que o estresse pode ser saudável ou doença, se transformar em doença no nosso corpo. E eu vou trazer também aqui umas contribuições sobre como que isso pode afetar a nossa saúde mental, tá? Bom, já falei bastante, eu vou passar a palavra para ela agora. Primeiro, bem-vinda, Adri, porque é uma honra tê-la aqui. Gente, ela é uma endocrinologista, muito estudiosa, é uma mulher assim que eu admiro muito em vários aspectos, né? Como mulher, como mãe, como esposa. E ela é uma referência na profissão. Ela é uma pessoa que está sempre antenada, ela sabe muito e não tá prosa, sabe? Está sempre buscando novidades científicas, ela sempre compartilha o seu conhecimento sem medo de nada, sabe? E assim, quem quiser pode se apropriar da informação, porque inclusive isso é muito bom, né? Se o mundo melhora, tá tudo bem. Chega de falar, Luana. Vai, Dri, por favor, se apresente, querida. Lu, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. É realmente maravilhoso poder falar do que a gente gosta e do que a gente estuda. E, como você disse, eu sou médica endocrinologista e metabologista e atendo no consultório em São Paulo. Sou membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Sociedade Americana, da Endocrine Society. E estou aqui realmente para falar o conhecimento que a gente tem dos estudos científicos, da clínica médica, da prática no consultório. E é um prazer contribuir no seu podcast, Psiu. Muito obrigada. Uma honra muito grande e a admiração é recíproca. Obrigada. Odri, só para a gente traduzir bem aqui para quem nos assiste,
pensa que a gente está explicando aqui para uma pessoa, para uma criança, por exemplo, de 8 anos. O que significa cuidar do metabolismo e ser uma médica endocrinologista? O que significa isso? Muito boa pergunta, e as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é endocrinologia e metabologia. Então, de uma forma clara, o endocrinologista cuida dos hormônios. Então, os hormônios são pequenos mensageiros, moléculas mensageiras, que viajam o corpo inteiro para desenvolver alguma função específica. Então, nós temos glândulas, que são os órgãos-alvo dos hormônios, que produzem e são afetados por esses mensageiros. Então, a gente tem a hipófise, que é uma glândula no cérebro, a neurohipófise, a adenihipófise, o hipotálamo, são todos lá no cérebro. A gente tem a tireoide, a gente tem o tecido gorduroso, a gente tem o osso, que também tem questões hormonais, o rim. Temos o pâncreas, que aí a gente tem o diabetes e uma série de outros órgãos que os hormônios agem. Então, o endócrino, ele cuida praticamente de tudo do nosso corpo. Do nosso metabolismo, do nosso envelhecimento, do nosso crescimento. Então, vai desde o início da vida até o final. Ah, entendi. Então, agora me fala um pouquinho. O que hoje a medicina chama de estresse, né? Como que é a jornada do estresse no corpo? Então, vamos falar do estresse psicológico, que é o que a gente conhece como estresse. A gente fala, fulano está estressado. Então, esse estresse psicológico é uma sensação do nosso corpo que altera o nosso bem-estar. Então, se você for pensar no época das cavernas, era o correr ou ficar. Então, a gente, quando tem uma situação em que se sente desconfortável, a gente teria que pensar, vou correr ou vou ficar para lutar. E aí, hormônios do nosso corpo são liberados. Entre eles, as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Mas isso a gente tem que pensar que é vida. O estresse é vida, desde os primórdios da humanidade. Então, ele não necessariamente é ruim. Ele é uma adaptação para a gente conseguir passar por alguma situação que é ameaçadora. Entendi. Quando que o estresse se torna um problema? Quando a gente tem uma cronicidade dessa situação. Porque se você tem uma resolução dessa situação, você aumenta, depois do hormônio do estresse, aumenta um outro hormônio que é a dopamina, seria uma recompensa. Então, você fez um trabalho que foi muito difícil, que você teve que ir além e você conseguiu, entregou o trabalho. Depois você se sente bem, você se sente recompensado por todo aquele esforço. Você salvou o seu filho de um leão. Você se sente recompensado por aquilo. No momento que você não tem controle sobre essa situação e ela se cronifica, passa muito tempo, e o cortisol, que é um dos hormônios do estresse, fica muito alto durante muito tempo, sem ter as variações normais do dia, esse causa problema. Ah, então olha só, agora conectando um pouco com o mundo aqui da saúde mental. Normalmente, o que a gente fala, né? Que, bom, diante do medo, diante da raiva, né? Ou diante da combinação de algumas emoções, então eu tenho uma ameaça, né? Que pode ser, por exemplo, um desafio da vida. Vamos pegar ali a criança, né? Ela não tem ela não consegue se autorregular sozinha. Ela não tem uma maturidade para isso. Então, vamos pensar ela está entrando na escola, ela ainda não sabe lidar com aquele ambiente, é um ambiente novo, né? Então, diante disso, ela vai ter, por exemplo, uma situação de medo ali, ela tem um estresse mais alto, né? Agora, vamos pegar uma outra situação, e ali é pontual, né? Se eu tenho uma ação de adultos, né, que pode ser a rede ali de apoio aos professores como um todo, que vão mostrando aquele ambiente, que vão fazendo atividades com a criança, ela vai, então, compreendendo que não existe perigo, ela vai brincando, inclusive ela vai compreendendo que depois ela volta para casa. Se essa ação, ela tem o apoio também da família, ela vai compreender o seguinte, olha, eu vou para lá, não é uma ameaça, eu vou para lá, eu me divirto, eu aprendo coisas novas, tudo bem que eu me sinto sozinho às vezes e tudo mais, mas eu volto para minha casa. Então, ela passa a se acostumar com isso, depois deixa de ser um estresse, né? Exatamente. Quando eu falo de, por exemplo, ambiente violento ou quando, inclusive, eu lido com essa criança sempre com um nível de punição, gritos, eu não compreendo que ela não saber regular
é um jeito da criança funcionar. Então, eu penso que isso é contra mim, né? Então, por exemplo, eu sou a mãe. E aí eu entro com punição. Eu imponho ali castigos, eu amedronto mais aquela criança, eu posso criar um ambiente de estresse crônico e, diante disso, essa criança ela não consegue voltar ao estágio de equilíbrio. E isso faz com que os níveis, então, dos hormônios fiquem elevados por mais tempo. Na saúde mental, nós chamamos isso de estresse tóxico. E esse estresse tóxico, ele pode, inclusive, gerar traumas. Por quê, gente? O trauma, ele não tem a ver necessariamente com o evento em si, né? Eu vou dar um exemplo aqui que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, aconteceu um acidente, aconteceu uma coisa muito grave, etc e tal. Então, isso vai traumatizar. Porque depende de como a gente age para apoiar a criança, para acolher, para lidar, para apoiar ali para que ela consiga voltar à regulação e compreender, né, de alguma forma, processar aquele estresse que ela sentiu. Se a gente faz isso, não necessariamente ela vai traumatizar. É óbvio que aquele evento foi crítico, é lógico que vai gerar algum tipo de impacto, mas não necessariamente vai traumatizar. O que gera a traumatização tem a ver com a forma como a criança é amparada ou não. Traduzindo isso para o mundo adulto, existem pessoas que, às vezes, no trabalho, numa relação abusiva, se mantêm nessa relação por muito tempo, até porque não tem noção que podem pedir ajuda, né? Exatamente. E essa entra numa outra questão, que quando a gente tem um estresse crônico, a criança, muitas vezes, ela não tem como sair disso. O adulto tem um pouco mais de escolha. E esse estresse crônico, ele causa muitos problemas no nosso corpo. Inclusive, dos termos que a gente tem são sintomas não explicados pela medicina. Em inglês, MUS, Medical Unexplained Symptoms. E é tontura, é cansaço excessivo, é não dormir direito, aumentar o peso ou diminuir o peso. Então, são sintomas que não têm uma explicação orgânica fácil de encontrar. Então, muitas vezes o médico fala, isso é só estresse. Mas o só estresse é a pior coisa que você pode falar para o paciente. Você tem que ter meios de melhorar essa situação, primeiro identificar o que está acontecendo, para poder ajudar aquele paciente e aí dar uma série de medidas que podem ser, sim, um contraponto a essa questão. Então, como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que as pessoas deveriam ter, principalmente criança, mas adulto também, é rede de apoio. Aí é família, são amigos, terapia, médicos, pessoas que ela possa pedir ajuda. Inclusive, a solidão, que é a falta dessa rede de apoio, é quase tão tóxica quanto o cigarro, hoje em dia. Os efeitos são drásticos. Então, quando você não tem rede de apoio... E assim, a pessoa pode se sentir sozinha, mas ela pode buscar uma rede de apoio. Ela pode buscar um terapeuta, ela pode buscar um médico que seja acolhedor. Ela pode encontrar dentro de um grupo de apoio amigos reais, que as pessoas estão aí. Só precisa buscar. Então, esse é um dos fatores. Outros fatores, a gente entra com alimentação correta, porque quando a gente se alimenta de forma ruim, isso também pode alterar os nossos hormônios. Então, se você se alimenta com alimentos altamente ultraprocessados, industrializados, esses alimentos, eles desligam o gene que produz a serotonina. Então, você tem menos hormônios de felicidade. A serotonina é um dos hormônios da felicidade. Então, e aí a gente entra num ciclo vicioso. A pessoa se sente mal, ela come mal, e aí ela aumenta o peso, ela se sente pior, ela come mal. E baixa autoestima, e é um ciclo vicioso muito difícil, às vezes, dela identificar. Então, a alimentação é um outro ponto que a gente pode diminuir o estresse. Da mesma forma que piora, pode melhorar. Qual alimento que é o melhor? O alimento natural. Quanto mais natural for o alimento, melhor. Muitas vezes o paciente que está viciado no alimento ultraprocessado, é difícil dele sair sozinho, por isso precisa da rede de apoio. Dormir, que também tem a relação contrária. A pessoa estressada não dorme bem, piora o estresse. Então, é tudo um ciclo ruim mesmo. Vicioso. Então, a gente tem a questão do dormir. Buscar a higiene do sono, buscar ajuda. De novo, tudo a gente volta para ajuda. Atividade física.
Atividade física e, assim, exercício físico é muito bom, mas qualquer atividade física já melhora alguma coisa. Então, qual é o melhor exercício, a melhor atividade física? Aquela que você gosta e consegue manter. Se a gente puder fazer músculo, melhor. Quanto? Pelo menos 3 horas por semana. Pelo menos 3 horas por semana. Se puder fazer mais, sempre melhor também. Outras técnicas de meditação, muito importante. Então, a gente sabe que um dos marcadores do estresse é a variabilidade da frequência cardíaca, que em inglês é o HRV. Então, essa variabilidade da frequência cardíaca é quanto demora para o batimento bater diferente de um ponto para outro. E alguns aparelhos hoje conseguem medir essa variabilidade. Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Uma das técnicas é a meditação. Tem exercício de respiração. Tem o exercício de respiração, que é o 4-7-8, que você inspira em 4 segundos, prende 7 segundos e expira em 8. Isso consegue melhorar a frequência cardíaca. Repete, por favor, a dica, porque quem está em casa consegue pegar, inclusive, compartilhar isso. Então, é o 4-7-8. Muito simples. Se você tem dificuldade para dormir à noite, ele é muito bom para isso. E é o 4-7-8. Você inspira em 4 segundos, prende 7 segundos a respiração e expira em 8 segundos. Exatamente. Se puder ainda fazer com os lábios juntos, como se fosse soprar um canudo ou a vela, melhor ainda. Veja. Então, assim, olha, deixa eu fazer um compilado aqui, tentando conectar com muita coisa de saúde mental que normalmente eu falo. E eu acho, gente, que quanto mais a gente repete, a gente aprende, né? Inclusive, agora, para mim, tá virando aqui uma grande aula, né? Eu gosto muito de me apoiar nas ciências do corpo para conectar com tudo que eu falo sobre emoções, né? Então, vamos lá. Normalmente, eu falo com os pacientes, e até aqui mesmo, em vários momentos, eu falo sobre o seguinte, sobre avaliar vários pilares da vida. Então, assim, você é mãe hoje, quais são os pilares deste momento da sua vida? Então eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou também profissional, eu sou tenho minha família como todo, né? A família de origem, que eu me relaciono também. Eu tenho aqui a minha vida social, o meu autocuidado e tenho também o meu lado de aprendizado que eu gosto muito, né? Bom, vamos pensar. Então, aqui alguns pilares. A segunda coisa que eu falo é assim, como que hoje os seus pilares estão alimentados do ponto de vista qualitativo, né? Não quantitativo, porque às vezes a pessoa fala assim, eu até vou na academia, mas eu faço lá 10 minutos de esteira, eu não consigo me concentrar, eu só fico pensando nos problemas. Então, é qualitativo mesmo, é o quanto que você consegue se dedicar com qualidade. E aí, é muito normal, né? Pegando aqui um outro exemplo também, quando eu falo com pessoas, às vezes, que nem têm filhos, mas que estão enfrentando dificuldades e desafios no trabalho, estão, assim, vivendo desdobramentos disso, de ansiedade, depressão, enfim, elas falam assim, hoje eu estou igual aquela música, eu como para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu acordo para trabalhar. E aí, qual que é o problema disso? Quando você, às vezes, tem um desafio num pilar, você tende a colocar mais energia, mais tempo nele. E você não consegue ser mais criativo. Você está em sofrimento, ele é o lugar que talvez mais te gera dor. E você não consegue também ser completo, porque você está pela metade. Porque se você não é inteiro para você, você não será completo para nada. Então, você está sem abastecimento das outras vitaminas, do autocuidado. Se tem o seu pilar da fé, que também é muito importante. O pilar da sua vida social. Você está sem suprimento de relações com pessoas que te dão segurança emocional, que te ajudam a lembrar de quem você é. Sem aquele contato que te dá a sensação de que você é amado, que você é importante, aconteça o que acontecer. Quando você vai à academia, quando você faz uma caminhada ou quando você faz um exercício de respiração, tem uma outra mensagem também que vem para você, que é assim, você está cuidando de você.
E quando você se cuida, isso também gera, né, uma série de respostas no sentido assim, olha, como que você é importante, como que você é interessante. Quando você sabe que você é interessante, é difícil outra pessoa te convencer que não. Então, veja, quando todos esses outros pilares, por exemplo, o outro, né, de informação, de conhecimento, você gosta tanto de ler, você é uma pessoa curiosa e nesse momento você não consegue dedicar tempo para consumir os conteúdos que você ama. Você está uma plantinha seca. Então, você acaba superdosando esse outro que está doente, que é um pilar que está te dando mais dores, e você não consegue se suprir daquilo que te dá felicidade, que te dá energia. Então, você começa aquela crise, né, do impostor, que muita gente fala. Poxa, eu estou me sentindo burro, parece que toda a minha história está indo por água abaixo. Esse gestor ou essa situação me faz me sentir, às vezes, incompetente. Né? E aí, tem uma parte, eu não estou falando aqui sobre culpa, que é essa pessoa esvaziada. Então, gente, o primeiro ponto é a consciência de que se está doendo, você precisa parar para avaliar a situação. Eu não consigo avaliar, então vou pedir ajuda. Exatamente. E essa história do tá doendo é muitas vezes o estresse que a gente não presta atenção o que está acontecendo, que vai gerar sintomas que a medicina não consegue explicar. Exato. Que é essa tontura, esse cansaço, essa insônia. E aí o corpo fala pra gente. Exato. O corpo fala. E aí você também acabou de mencionar a questão de que alguns médicos falam assim, mas é só estresse. Então, aí a gente já entendeu que não é só estresse. Estresse é aqui. É o nome que se dá para toda essa questão, né? E, vamos lá, né? Se você vai na doutora Adriana Pessoa, ela vai conseguir... Inclusive, gente, uma das referências que as pessoas muito falam sobre ela é sobre a questão do acolhimento. Eu não fico enciumada, eu acho isso o máximo, entende? Eu, inclusive, até compartilho isso que eu já ouvi, que é assim, nossa, ir numa consulta dela é como se fosse uma sessão de terapia. Muitas pessoas falam isso. Eu fico muito feliz com esse cuidado que as pessoas têm, porque, na verdade, o paciente ele não vai lá só para uma coisa, ele é inteiro. Ele não vai lá só porque ele tem um problema na tireoide ou porque ele vai só perder peso. Muitas vezes ele não perde peso porque tem um relacionamento ruim no trabalho, porque ele tem um relacionamento ruim com a família. Muitas vezes ele tem um relacionamento bom, mas esse bom, às vezes, traz outras coisas que levam a comer demais. Então, isso é importante a gente identificar. Obviamente, não sou só eu. Eu viro e falo, olha, isso aqui está acontecendo isso, eu acho que seria muito importante você procurar uma terapia. Procurar outra especialidade. Eu acho que a gente tem essa visão mais holística do paciente, ajuda em todas as áreas. Em todas as áreas, não só na queixa que levou ele ao consultório. E aí, gente, tem um ponto que é assim, né? Hoje, é óbvio, né? Se você falar assim no trabalho, olha, vamos lá que você está, neste momento, concorrendo a uma vaga importantíssima, você vai crescer. E aí você fala assim, pessoal, hoje eu preciso sair mais cedo que eu vou a uma consulta com uma endócrina maravilhosa, inclusive ela faz bioimpedância e tudo mais. Estou agora bem focado na minha saúde, estou correndo e tudo mais. É bem provável que isso gere uma percepção assim, nossa, essa pessoa, inclusive, ela tem essa preocupação, são pessoa que se cuida, nossa, é um atleta e pessoas assim são ótimas para serem líderes, olha, pontua bem. É difícil você levantar e falar assim, pessoal, com licença, eu estou saindo porque eu tenho uma consulta com psiquiatra ou psicólogo. Existem ainda vieses, né, que não são fáceis, e não é só a voz da Luana aqui, né? Recentemente e sempre sai, né? Esse ano já saiu uma pesquisa que aponta o Brasil como um dos líderes no ranking, que não é nada legal, né? Mundialmente, em questões sobre ansiedade, né? Mundialmente. E quando a gente fala também de autolesão, principalmente atingindo as idades que envolvem aí a adolescência e início da juventude, né? Então, isso é muito crítico.
E um dos fatores, né, que são correlacionados ainda tem a ver com a questão de mitos, né, sobre, poxa, quem busca ajuda, quem busca psiquiatra e psicólogo é doido, ou pessoas que têm problema. Eu não tenho problema. E a questão não é só isso, é a gente entender que todos nós temos desafios de relacionamento, temos que administrar uma série de assuntos diariamente e temos emoções. Tem muita gente que fala assim, né? Eu trabalhei no mercado financeiro e é muito comum ouvir assim, não, eu sou super racional, ó. Não fala nada de emoção com aquele pessoal ali, não. Eles são super racionais. Gente, nada na nossa mente fica só na razão, passa pelas emoções, sim. E nós precisamos saber lidar com as emoções para que a gente lide de uma maneira saudável. Afinal de contas, quem, por exemplo, nega as emoções, acaba, de alguma forma, tendo problemas. Porque você negar não quer dizer que você vai lidar bem com elas. Se você administra conseguindo reconhecer, nomear, processar essas emoções, elas vão. Se você simplesmente ignora, vira uma bola de neve. E chega uma hora que é o que você acabou de falar, né? Dá apagão. Começam a ter sintomas que a pessoa não consegue falar por que está acontecendo. Parece que são fenômenos não explicados, assim, pela ciência, que estão soltos. Mas, por exemplo, eu já peguei paciente assim, Luana, de repente eu tenho apagão. Eu não sinto nada, não tenho nada, do nada eu apago, eu desmaio. E o tanto de insônia que tem em relação a isso. Exato. Tanta gente que não dorme bem porque não sabe lidar com as emoções. Exatamente. E simplesmente suprimem. Exatamente. E aí, quando a gente começa todo um processo, né, que eu falo assim, agora nós vamos para a jornada mais importante da sua vida e falo o nome do paciente, né? A gente consegue compreender, a gente vai lá e localiza, né? Então, um outro ponto super importante é deixe-me buscar alternativas, deixe-me compreender o que está acontecendo comigo, deixe-me buscar ajuda. E eu não estou fazendo aqui um manifesto para você chegar e bancar isso no seu trabalho, porque eu sei que é uma jornada cultural, que essa cultura não vai mudar, não precisa falar sobre isso. Né? Vamos buscar estratégias aí, eu não vou nem falar, mas o grande ponto é que precisamos, sim, saber a hora de pedir ajuda. Isso, gente, já resolve muita coisa, tá? E o quanto antes, porque muitas vezes as pessoas já estão com danos. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre a questão disso começar a afetar o corpo e a questão da obesidade. Aí entra uma questão, quando que... Eu ouvi falar outro dia, e aí, se é isso mesmo, quando que o estresse, ele vai lá e inflama o nosso corpo? Porque eu ouvi falar o seguinte, corpo inflamado não emagrece. É verdade. Então, isso foi até uma questão muito falada esse ano no Congresso Americano de Diabetes. Que o cortisol, esse hormônio do estresse altamente, sem ter os picos cronicamente elevado, ele inflama realmente e isso piora a situação do paciente com excesso de peso. E aí a gente tem outra questão também. Paciente que não tem excesso de peso ainda, que não tem obesidade. Se ele tem o estresse muito aumentado, o cortisol ele aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, e a busca por comidas altamente palatáveis. O que é isso? Os alimentos gostosos. O comfort food que chamam, né? Que é aquele que você busca para... Nossa, estou tão estressada hoje que eu mereço um sorvete. Eu mereço um hambúrguer. Então, assim, se você sempre está estressado e você sempre merece um hambúrguer, a chance de aumentar o peso é muito grande. Muito grande. Então, isso leva a um ciclo vicioso. Você se estressa, aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, você busca o alimento que geralmente é rico em gordura e açúcar, que é o que mais vicia, e aí você aumenta o peso. Só que aí você se sente mal. Você se sente mal, você come para se sentir melhor. Só que você aumenta o peso, você se sente mal. E a gente entra nesse ciclo vicioso que a gente acabou de falar. Então, tem muitos estudos, inclusive, com... e a mulher sofre mais disso do que o homem, infelizmente. Por quê? Então, não se sabe exatamente. Talvez a testosterona tenha aí um balanço diferente, porque o homem, apesar dele ter menos controle das emoções, ele expressa mais com agressividade, com raiva. A mulher se encolhe.
E aí ela sofre com isso e acaba indo para a parte... É difícil, eu sei. E ainda entra uma questão, né, gente, que hoje a mulher ainda não pode totalmente... desculpa, assim, não é que não pode, né, assim... Pode. Deveria, né? Sempre. Pode, mas... O homem, ele tem, entre aspas... Então, vamos lá. A gente está numa cultura agora que fala que tem toda o homem e a mulher são iguais. Mas, por exemplo... Em algumas rodas, quando o homem fala de uma maneira, ele é visto como assertivo. E se a mulher fala da mesma forma, nossa, essa mulher é meio... Não, essa mulher é estranha, né? Mandona. Não, mandona. Aí, se ela fala, se ela é, né, diretiva e tudo mais, nossa, mas ela é meio estranha, né? Essa mulher não é. Então, tem essa questão ainda. Então, talvez isso ainda... coíba um pouco, né? A mulher tem que pensar 2, 3 vezes para escolher o momento em que ela pode se posicionar com alguma coisa. Exatamente. E aí a gente tem até estudos na medicina de que as mulheres sofrem mais estresse porque elas têm mais trabalho, além do trabalho do hospital, dos pacientes, em casa, com os filhos, que os homens, infelizmente, ainda não é uma coisa, um trabalho equalitário. Sobra muito mais para a mulher do que para o homem. E isso leva a um estresse maior, inclusive nas médicas. Tem vários estudos. Gente, e aí, só para a gente não ficar também assim, com aquela sensação de que não tem jeito, dentro da estratégia terapêutica, existe um termo que nós usamos de redução de danos, tá? E quando a gente se depara com situações como essas, o que eu faço, por exemplo, junto com o paciente? É analisar o cenário e, como se fosse um jogo de xadrez mesmo, é o seguinte, olha... Quais estratégias podemos adotar para reduzir danos para você de uma forma que seja ética, que não gere prejuízo, mas que traga mais equilíbrio. Então, é como se fossem uma espécie de, assim, quais escolhas eu posso fazer para que eu traga mais equilíbrio, então, vamos pensar aqui nessa situação aí, né? Eu acabo acumulando mais coisas, então, que escolhas eu posso fazer aqui e que eu posso conduzir lá no manejo da minha relação com meu parceiro, seja quem for, para que isso não me gere tanto prejuízo emocional, tá? É naquele momento que você consegue olhar e falar o seguinte, olha, diante dessa situação, que ela é complexa e tudo mais, eu não vou abraçar todos os prejuízos sem buscar, de alguma forma, soluções aqui que me tragam algum tipo de benefício também, algum tipo de equilíbrio, entende? E de maneira ética. E é possível fazer isso. Então, a terapia, ela ajuda, inclusive, a resolver questões muito práticas da vida, tá? Então, isso aqui é um exemplo de como que isso ajuda. E eu acho que o mais interessante, a gente volta para aquela rede de apoio. A rede de apoio é muito importante. Saber que você precisa de ajuda. Ajuda com tratamento psicológico, ajuda com tratamento médico. A questão do excesso de peso hoje, a gente tem uma noção muito clara de que é uma patologia, uma doença, que a gente precisa de tratamento, precisa de ajuda médica, nutricional, psicológica, da família, do meio em que vive, para a gente conseguir vencer. Infelizmente, é uma doença crônica que a gente precisa saber como lidar e saber que precisa ser estudada e endereçada desde o início até o final. Uma das questões que me perguntam muito, que eu tenho certeza que você está aí também, é se tem cura. Até antes disso, eu queria falar um ponto que é o seguinte, fazer aqui uma provocação, né? Mais do que pensar na obesidade, porque existem pessoas, você acabou de citar alguns exemplos aqui, né? Que a pessoa às vezes não tem tanta alteração de peso, mas não tem como fugir, por exemplo, da balança da verdade. Quando você faz, por exemplo, a bioimpedância, ela mostra lá, você pode estar de repente com um peso que você entende que é bom para você, mas a composição corporal, ela está lá e ela é realista, né? E ela vai mostrar tudo. O grande ponto é a gente sempre pensar, e aí por isso que eu falo, o processo terapêutico, ele faz um chamado para a nosso compromisso com o melhor que podemos fazer para a nossa saúde em todos os âmbitos. Então, um grande ponto é o que eu posso fazer, que escolhas eu posso fazer para que a minha alimentação seja mais saudável, que o meu corpo seja mais saudável, porque existem uma série de doenças silenciosas que estão associadas aí às escolhas alimentares, às escolhas em relação à atividade física e até mesmo ao bem-estar,
né? Então, independente de chegar na obesidade ou não, eu acho que esse é um grande ponto. E aí eu vou, então, passar a palavra e deixar você falar, então, que essa realmente era a última pergunta. Tem cura para o estresse e a obesidade? Então, muito boa pergunta. Embora eles estejam totalmente relacionados, eles não são exclusivamente um do outro. A gente tem pessoas que não têm excesso de peso com estresse, tem pessoas com excesso de peso e tem essa relação muito clara entre os dois. A gente ficar sem estresse não é tão interessante. Por quê? Porque uma vida rica é uma vida cheia de estresse. A questão é não deixar cronificar. No sentido de você ter bons relacionamentos, de você ter um trabalho que você goste, de ter uma vida que tenha significado. Eu acho que essa é uma questão muito importante, ter significado na sua carreira, na sua vida, nos seus relacionamentos. E não simplesmente acordar e viver o que tem que ser vivido. Viver com propriedade. Falei, eu estou fazendo... né? Exatamente, eu estou fazendo diferença no mundo. Então, essa é uma questão muito séria para a gente olhar o estresse de uma forma saudável. Agora, se você tem um projeto que te desafiou, que você tem um desafio para fazer alguma coisa que você não tinha conhecimento, e você foi lá, estudou, trabalhou, fez, e isso gera um estresse. Um estresse não necessariamente ruim, mas um estresse da vida. Da vida, aquele que te movimenta, que te desafia. Exatamente, um estresse da vida. Isso aí vai te dar dopamina no final e tá excelente. Então, não ter estresse não é uma vida rica. E existem alguns estudos, inclusive, com países que têm pouco estresse, e a Mauritânia, as Ilhas Mauritânias, por exemplo. Tem pouco estresse, as pessoas são lá, dizem que não vivem, não tem problema nenhum. Mas é um dos países mais corruptos do mundo. E aí a gente tem um monte de problema. Pobreza, falta de educação, falta de saneamento, vários problemas sérios. Então, o estresse não necessariamente ele é ruim. Ele é ruim quando você tem uma cronificação desse estresse, um cortisol que está lá sempre alto. Isso é muito problemático. E isso, sim, altera uma série de órgãos do nosso corpo, inclusive o cérebro, dando mais problemas de saúde. Então, por exemplo, o cortisol em excesso, ele aumenta a deposição de gordura na barriga, na circunferência abdominal. Então, não é bom. Não é bom. Agora, se você tem uma vida com propósito, relacionamentos bons e que você, de vez em quando, tem um pico de estresse maior, tudo bem, você dorme bem, você consegue recuperar esse dia mais estressante, tá ótimo. Em relação ao excesso de peso, à obesidade, a gente tem vários graus de obesidade. Tem o sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e grau 3. E aí a gente tem a obesidade, a gente normalmente não é sempre a melhor medida, mas pelo IMC. Então, uma pessoa que tem um IMC, que é o peso sobre a altura quadrada maior do que 40, é uma obesidade grau 3, obesidade mórbida. Essa pessoa, ela tem uma doença que é crônica. Ela pode perder peso, mas a chance dela reganhar o peso é sempre muito alta. Então, ela sempre tem que ter acompanhamento. Ela provavelmente vai precisar de remédio a longo prazo. Ou, se for o caso, uma cirurgia bariátrica com acompanhamento para o resto da vida. É uma doença crônica. Ninguém pensa em tirar o medicamento da hipertensão, da pressão alta. Todo mundo fica com o medicamento da pressão alta para o resto da vida, porque entende que se baixar o remédio, tirar o remédio, a pressão vai voltar a subir. É a mesma coisa com peso. Agora, aquela pessoa que tem um sobrepeso, uma obesidade grau 1, ela pode ficar sem a medicação? Provavelmente ela vai conseguir ficar sem a medicação depois de ter perdido peso e mudar do hábito. E mudar do hábito. Mas é um acompanhamento para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu costumo falar até para os pacientes, o casamento com endócrino é para sempre. Pode até não ser com o mesmo, você pode trocar, mas você precisa de acompanhamento. Pode até que não seja todo mês, que seja 2, 3 vezes por ano. Mas você tem sempre uma tendência a reganhar o peso que foi perdido. Então, cura a gente não tem. A gente tem acompanhamento, tem controle. A mesma coisa com estresse. É saber se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Para saber aonde que está tendo mais dificuldade, para você conseguir olhar aquele ponto com mais cuidado, com ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda da família, ajuda dos amigos. E isso vai te dar uma vida mais plena. Mais saudável. E aí, gente, olha, para finalizar, isso é igual saúde mental, né? Pode ser que em algum momento da sua vida você precise da terapia com mais intensidade por uma questão de
ainda não se conhecer tão bem, de ter ainda um momento de crise, de ter ali um momento mais complexo. Quando você passa a se conhecer, inclusive, o objetivo da terapia é que você tenha alta, né? Que você seja a pessoa capaz de se observar, entender como você lida com as suas questões, como é que você funciona em determinadas situações, ambientes, quais são os elementos que te fragilizam para que você consiga se proteger, para que você consiga administrar, porque a terapia não constrói heróis e heroínas, ele te ajuda a se enxergar. E não é porque o psicólogo é perfeito, é porque o psicólogo vai te provocar para que você faça essa jornada. E o psicólogo, gente, vai para a terapia também, tá? Porque ele está no mesmo desafio que você. É um ser humano, né? Então, é um processo que quando você começa, você eternamente terá ali responsabilidade por observar, cuidar e fazer boas escolhas. Olha, a boa notícia é que você passa a ter uma vida realmente com mais sentido, com mais significado e muito mais feliz, porque você começa a entender o que realmente te supre, você passa a olhar para as coisas como coisas, né? Você deixa de ser coisa de pessoas. Então, é um caminho muito bacana. Gente, olha só, parece que foi tão rápido, né? Eu acho que é muito interessante também, porque é um caminho que nunca chega. É um caminho que a gente está sempre buscando, porque a gente está sempre buscando o melhor, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista de saúde. E é muito interessante porque a saúde mental e a saúde física, elas estão entrelaçadas. Porque estamos entrelaçados. Exatamente. Então, é um caminho que nunca chega. Nunca chega. E que bom, né? Porque eu acho que quando a gente fala assim, olha, que eu já sei de tudo e que eu domino tudo, estamos com um problema. Total. Né? Dri, quero te agradecer muito. Olha, gente, parece que assim foi tão rápido, né? Mas olha, foi assim muito importante essa conversa, foi muito rica, melhor até do que tínhamos planejado aqui. A gente bateu um papo para pensar mais ou menos o direcionamento. Eu acho que surgiram mais questões aqui muito ricas e eu espero que esses pontos ajudem muito a vocês aqui que estão nos assistindo e a pessoas que vocês vão lembrar e vão falar assim, poxa vida, essa pessoa precisa ouvir isso também, tá? Então, eu agradeço muito a vocês, espero que, de fato, essas mensagens contribuam, compartilhem, comentem aqui, deixem temas, façam perguntas e sempre de maneira respeitosa, tá? Esse é um convite para falarmos da saúde mental na prática. Até a próxima, gente!